Hoje você vai conhecer a história de uma das caminhonetes mais fortes que o Brasil já teve, a Ford F1000, uma picape que virou parceira de trabalho, marcou o interior do país e conquistou respeito pela durabilidade. E para entender por que ela se tornou um ícone, a gente precisa voltar no tempo. A F1000 surgiu no final dos anos 1970 como evolução da tradicional linha F da Ford no Brasil. Era grande, imponente, quadradona e com aquele visual que já dizia tudo: força. Desde o começo ficou claro que ela não era só um utilitário. Era uma ferramenta de trabalho pronta para encarar qualquer desafio. Nos primeiros anos, a F1000 ganhou espaço entre agricultores, comerciantes e todo mundo que dependia de um veículo resistente. Mas foi nos anos 1980 que a Ford F1000 encontrou sua verdadeira identidade. Com a chegada dos motores diesel, especialmente os MWM, ela virou praticamente uma lenda. Quem dirigia uma F1000 a diesel sabia. Era torque firme, consumo menor e uma durabilidade sem comparação. A fama cresceu rápido. A F1000 virou presença obrigatória nas fazendas, nos sítios e em quase todas as cidades do interior. Era comum ver uma puxando carretas, carregando ração, levando ferramentas. Ela atravessava lugares onde muitos carros simplesmente não passavam. E o mais curioso, ela não era sobre luxo. Era sobre entregar. E isso conectava perfeitamente com quem dependia dela todos os dias. Durante os anos 80 e 90, a F1000 recebeu melhorias. Versões com cabine simples, cabine dupla, tração 4x4, motores atualizados. Mas sempre sem perder a essência. Nada exagerado, nada sofisticado demais. A Ford sabia o que o público queria: confiabilidade e simplicidade. Enquanto outras caminhonetes começavam a ficar mais modernas, com mais eletrônicos e conforto, a F1000 seguia firme com o que realmente importava: resistência. Muita gente viu essa resistência durar anos e depois virar décadas. Com o tempo, ela saiu do campo e ganhou também as cidades. Virou carro de comerciantes, de empresas e até de famílias que gostavam de caminhonete grande. E quando ela passava na rua, era impossível não notar. Mas o mercado mudou. Nos anos 1990, surgiram picapes mais modernas, com mais tecnologia e propostas diferentes. E apesar de ainda ser eficiente, a F1000 já mostrava que pertencia a outra geração. Atualizá-la totalmente custaria caro. E assim, na segunda metade dos anos 90, a Ford encerrou a produção da F1000 no Brasil. Parece que era o fim, mas não era, porque quem conhece a F1000 sabe. Ela não morre fácil. Até hoje tem exemplares rodando em fazendas, pequenas cidades e até nas estradas. Algumas já passaram dos 30, 40 anos e continuam trabalhando. A F1000 sobreviveu por três motivos muito claros: força, simplicidade e personalidade. Lama, poeira, buracos, carga pesada. Ela encara tudo. A mecânica é fácil de manter. E o visual quadrado virou parte da identidade brasileira. Quem teve uma F1000 sempre tem uma história para contar. Gente que aprendeu a dirigir nela. Gente que viajou o Brasil inteiro. Ou aqueles que lembram dela parada no quintal, no pasto, ou subindo estrada de terra sem medo. A verdade é que a F1000 representa um Brasil diferente. Um Brasil em que veículos eram feitos para durar de verdade. Um tempo em que a prioridade era resistência. E não luxo. Mais de 4 décadas depois, a F1000 segue viva. Viva nas mãos de colecionadores. Viva no interior do país. E viva na memória de quem cresceu com ela. A Ford F1000 não foi criada para ser moderna. Foi criada para servir. E serviu como poucas caminhonetes na história do Brasil. Enquanto existir alguém que valorize tradição, simplicidade e resistência, a F1000 vai continuar viva, nem que seja só na lembrança.